Olá, me chamo Anne Rodrigues. Oi, me chamo Fabiane Fernandes e viemos apresentar mais um episódio do podcast Café com Odontologia, onde estamos trazendo inspirações para você que é acadêmico, profissional da área ou público em geral. Nossa convidada de hoje, gente, tô nervosa, tá? Porque ela vem apresentando, mostrando pra gente que um cirurgião dentista pode sim ser um gestor de excelência, tá? Com vocês, a CEO do IEP, doutora Margarete Ishigaki. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e ansiosa, né? Porque primeiro o podcast da minha vida. Então, é um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo com Café com Odontologia. Estou aqui para agregar, para somar. Nós que agradecemos a sua presença, né? Seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. E de início a gente quer saber da sua origem, onde a senhora nasceu, conte um pouco da sua história. Ah, sim, minha origem é japonesa, eu sou descendente japonesa. Meu pai e minha mãe são japoneses mesmo, né? Nascido no Japão, nasci em Porto Velho. Não sou de Manaus. E aos 9 anos, minha mãe embarcou simplesmente, eu e meu irmão. Eu tinha 9 anos e o meu irmão tinha 10. Eles embarcaram no caminhoneiro, né? Que eles traziam uma carga de Porto Velho das frutas que a gente colhia. E nesse amigo caminhoneiro, ele colocaram a gente para vir para Manaus. Foi assim que eu cheguei em Manaus, aos 9 anos. Acredita nisso? E aqui permaneceu? Aqui, não voltou para Porto Velho? Não voltei nenhuma vez para Porto Velho. A gente se estabeleceu aqui, que a minha família é grande, né? Somos em 10. Então. Sendo que os 5 já estavam para cá e os outros 5 para Porto Velho. Aí foi vindo de pouco. Aí juntou todos aqui, né? Agora imagina eu na boleia de caminhão, chegando em viagem, acho que quantos dias, nem sei, que eu era criança, né? Verdade. Deve ser, foi uma viagem longa, né? Muito longa. Cansativa, para criança, né? E que momento a odontologia entrou na sua vida? Ah, porque eu tinha uma irmã que ela é fascinada por odontologia desde pequenininha, ela sempre sonhou em ser dentista. Como ela tinha um consultório em casa, acho que a gente acaba se espelhando, né? Não tem muitos médicos que os filhos seguem, vão querer medicina. Muitos pais que são da área de direito, os filhos vão seguindo carreira na área, né? Há uma influência, né? Então eu me espelhei nela e acabei entrando na odontologia. Foi isso. Então a senhora não foi a primeira odontóloga da família? A segunda. A senhora foi a segunda? Sim. Primeira foi ela, né? A primeira foi ela, a segunda foi eu. Mas tem uma fila de dentista na família. Já abriu caminho, né, para outros. Somos 10 irmãos. 5 são dentistas. Eita. Sem contar com os meus sobrinhos, que também são dentistas. Então é uma família que já seguiu por esse caminho, né? Nos conte um momento difícil da graduação. A graduação sempre foi difícil porque a gente não nasceu em berço de ouro, né? Sempre foi muito suado, né? E naquela época era outra realidade. Eu fazia a matéria, muitas vezes à noite, era o dia todo, né? Na UFAM, a gente concorria para 30 vagas por ano. Não existia essa imensidão de vagas para você fazer odontologia. E até a facilidade que tem hoje em dia, né? Que você soma pontuação, faz várias, né, provas, vai somando. Mais fácil, né? Hoje em dia, comparado, muito né? mais do que antigamente. Facilitou agora, né? Tinha muita gente de fora. Era uma concorrência nacional. Tanto é que da minha turma, vários que se formaram já voltaram para suas terras, entendeu? De outros estados, Goiás, Minas Gerais, tem vários estados. Então, era muito concorrido. Até porque não tinha muitas opções, né, de faculdade, no caso. Agora já tem muitas, né? Comparado a antigamente. Era uma federal. Se eu perdesse aquele vestibular, era só no outro ano. Super Assim, concorrido. é outra realidade. Não dá para imaginar como que era, né? Mas quando a senhora estava fazendo odontologia, teve algum momento que marcou, algum momento difícil, assim, algo na graduação? Tem uma história que vou contar agora. Compartilha, nós queremos. Eu já era na minha casa, né? Eu já, antes de me formar, eu já comecei a atender, né? Porque minha irmã já era dentista naquela época. Então, no finalzinho da graduação, eu já atendia. Agora, com certeza, alguns professores marcaram muito a nossa vida, né? Pelo jeito dele, né? Professor Mendonça, que era um professor de endo, ele era assim, militar, né?
Então, se era 7 horas e 1 minuto, aí você já estava com a primeira falta. Então, a gente chegava de madrugada, que era para não se atrasar, né? Então, alguns professores na nossa vida acadêmica, pelo modo dele, marcou a nossa vida, né? E eu sou muito focada. Se eu resolvi fazer odontologia, eu vou fazer da melhor forma. Se eu vou fazer direito, eu vou fazer da melhor forma. Se eu vou fazer gestão de negócio, eu vou fazer da melhor forma. Então, quando você se dedica obcecadamente e focadamente com disciplina, não tem erro. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Nada é fácil, tudo tem as suas dificuldades. Mas você tem que ter resiliência e superar todos os obstáculos que aparecerem, né? Certeza. E a senhora então era aquela aluna da primeira fila, né? Não era do fundão. Não era nem da primeira nem do fundão, era no meio meio. termo. Eu era meio bagunceira. Na graduação de odonto, eu era quase irreconhecível, porque eu era da turma da bagunça. Olha, descobertas da doutora Margarete. Foi a graduação que não sei se ele me endireitou, né? Porque eu era muito calada, então talvez eu não tivesse nem sucesso, a pessoa muito calada, né? Muito reservada, que culturalmente a gente não é falante, né? Agora, depois da graduação, não sei o que aconteceu, porque agora tem que pedir para desligar o rádio. O que a Margarete de hoje falaria para a Margarete acadêmica? Acadêmica. Eu diria parabéns, porque eu nunca parei de estudar, né? Então, a linha que eu decidi escolher, eu fui até o fim, com toda a dedicação que existe no ser humano. Então, é isso que eu acho que me levou até a eu chegar até aqui, né? Com certeza. E quando estava na graduação, tinha alguma área já que você se identificava? Qual foi a escolha do tema do TCC? Eu gostava de todas as áreas e na época não tinha o TCC. Não tinha? Não, era a minha época de TCC. E eu gostava de endo. E eu gostava de várias áreas, menos de odontopediatria. Desculpa, meu Deus. Tudo Mas bem. eu digo assim, tem doido pra tudo, né? Tem gente que gosta até de odontologista e trabalhar no IML. Então, nós demos curso de odontologia legal. Então, graças a Deus, tem doido pra Tá aí tudo. uma coisa que eu não daria certo, eu acho. Eu acho que primeiro eu ia chorar muito, para depois ir fazer alguma coisa eu também não ia no pensar, mas cadáver. criança é minha paixão. Nós fizemos estágio no IML, então a gente vê, né, tanto criança quanto até feto, né, assim, recém-morto, tipo, né. São experiências que tem que ter estômago, mas tem gente que ama de paixão. Nossos alunos amam de paixão, né. Então, quando acha os ossos, quem que vai fazer a identificação? O odontologista. Então, é muito importante. Todas as áreas são importantes. Graças a Deus, né, todos somos diferentes. Né? Por isso que é importante você se identificar com algo, né? Ter vocação para aquilo, né? E se especializando mesmo. E doutora, como foi o início da sua carreira? Eu acho que eu fui, assim, já abençoada por ter um consultório na minha casa, né? Então, quando na época ainda a gente tinha que fazer uns trabalhos manuais no dente extraído, né? Que hoje até dente extraído natural é difícil, né? Mas naquela época a gente pegava dente natural para fazer o treinamento de endodontia. Então eu já tinha um consultório para treinar. E quando eu me formei, então já estava tudo pronto. Não era aquela pessoa que, eu me formei, agora eu vou ter que me endividar e comprar um monte de coisa e montar onde. Toda aquela questão de como começar a sua vida. Então eu não passei por isso. Até porque eu já tinha um consultório que era na minha casa, porque minha irmã já era dentista. Então, eu já tinha, inclusive, o apoio, tanto moral quanto técnico, né? Facilitou, né? Nesse início. Qualquer coisa, eu tenho ela. Já desde já registrar, né? Agradecimento para minha irmã, Irene Sassahara. Porque ela é daquela que já te encoraja. Já te coloca na frente, já te coloca para fazer as coisas do tipo, oi, eu tenho medo ainda. Não, você vai fazer. Tipo... É muito importante mesmo. E quando foi a escolha da especialização? Como foi? Na verdade, eu acho que a vida vai seguindo o rumo, né? E você vai se identificando. Um exemplo, a odontologia, ela tem um pouco a questão ergonômica, né? Então, eu já me preocupava, porque a gente conversa muito, né? Eu conheço dentista de todas as idades. Então, uma das áreas que menos afeta a parte ergonômica, que é coluna, bursite, tendinite, que, né? São doenças laborais, né? Do trabalho.
A ortodontia é o que é mais light. Então eu segui na área de orto. Até porque eram essas oportunidades que me vieram desde o começo. Eu fui para Bauru, fiz cursos lá, entendeu? Então foi o que me levou para esse caminho. E acho que eu sempre vou dedicar para aquilo que eu escolhi, né? Então não sei, não era meu sonho assim, na vida eu quero ser dentista. Eu nunca tive isso. Mas quando eu fui ser dentista, eu fui realmente dentista, em profundidade. Se dedicou realmente, né? O meu jeito é esse. Eu costumo falar para meus filhos isso também. Que eu falo para eles, tudo que você fizer, tenta ser o melhor, não querendo esnobar ou passar por cima de alguém, nada. Mas tenta dar teu máximo, fazer, né, ou chegar perto da excelência, né? Não sei, perfeição acho que não existe, só Deus mesmo. Mas assim, eu falo, se uma pessoa consegue, você também consegue. Nós todos somos filhos de Deus, todos somos capazes. Só que uns têm, como diz, a tendência de gostar de algo mais do que o outro, né? Mas assim, tudo você... Mas ao longo do tempo mesmo você vai se encaixando, né? E se você se encontra naquilo, foca naquilo pra você dar o seu melhor, né? Ser determinado ali a querer dar o seu melhor mesmo. Esse é o segredo. Questão de se identificar. Eu sempre falo isso. É questão de se identificar, gostou daquilo, então aprofunda. Exatamente. Apesar que muitas especialidades, ou mesmo área de graduação, né? Os jovens, quando muito jovens, ele mesmo não sabe muito bem o que ele quer, né? Então eu conheço amigos que fizeram graduação e depois fizeram outro. É a realidade dos nossos filhos, né? Que às vezes a gente vê a idade de 18, 20 anos, eles não sabem exatamente. Então, aquele negócio de estudar o autoconhecimento é uma das coisas muito importantes. Porque a profissão é aquilo que você escolhe para fazer na vida toda. É verdade. E nem sempre os jovens acertam, né? Então, o autoconhecimento é uma das coisas que eu considero muito importante para o jovem e também para a gente também, que às vezes até adulto a gente tem que fazer várias escolhas na vida, né? Quando a gente fala sim para uma coisa, a gente disse não para várias outras coisas. Então a gente tem que pensar muito bem a nossa escolha, porque nós temos livre arbítrio para escolher, mas as consequências da nossa escolha não. A gente vai ter que colher o que plantou, né? Com certeza. E uma hora as consequências chegam, né? Exatamente. Eu sempre falo com meus colaboradores que você tem o que merece e merece o que tem, no sentido bom e no sentido ruim. Em algum momento, doutora, a senhora pensou em chegar onde a senhora chegou? Hoje, ser exemplo de gestão, né? Que é a parte, eu acho que mais a maioria dos cirurgiões dentistas, quando se formam, né? Ficam assim, meio perdido, e agora? Tem uma certa deficiência vou nessa para algum área, consultório, né? Ou eu monto o meu? Mas se eu montar o meu consultório, será que eu vou ter capacidade de... Porque é tanta coisa, contador, é documentação, é imposto, é aquilo, coisas que a gente... São pinceladas, às vezes, na graduação. Não é? Vou lhe falar que na área de gestão, por exemplo, eu não me considero expert em gestão coisa nenhuma, porque eu saí muito deficiente de gestão e, infelizmente, até hoje essa é a realidade, né? Apesar de ser das antigas, né, que eu não posso nem dizer quantos anos eu sou formada mais, tá igual até hoje, né? A pessoa que se forma em odontologia continua saindo muito mal na área de gestão. Isso é ruim, porque se ele quiser instalar um consultório, é uma empresa. E ele não sabe nem quais são as obrigações de nada, né? Então, se eu puder até agregar valor e ajudar, eu gostaria de poder ajudar. Os nossos alunos a gente ajuda na medida do possível. Mas uma das coisas que eu acho que me deu um tino comercial e me levou para a gestão é que aos 9 anos eu já era vendedora de verduras e fruta na Ceasa. Então, algo me preparou para ser comerciante, né? Já lhe induziu a isso, né? Aos 9 anos. Eu acordava às 2 da manhã para poder terminar de dormir embaixo da banca com as verduras, para 6h30, 7 horas acordar para atender vários clientes que queriam ser atendidos pela Japinha. Então, isso me fez o quê? Agilidade em conta. Então, eu só tirava 10, sobrava ponto na prova. Porque já aos 9 anos eu tinha que saber calcular 230 gramas de alho. Tipo, ele em vez de levar 2 cabeças, ou então meio quilo, não, ele levava 1 cabeça de alho, 2 cabeças de alho. E tinha que ser ágil, né? Porque era muito ao mesmo tempo, ao né? mesmo tempo. A Ceasa, quando bombava aqui em Manaus, a gente trabalhava, a família toda,
E eu estudava no Ida Nelson, então o Ida Nelson é 1 hora e 1 minuto, o portão fechava. Já era, você não entra. São coisas que acontecem na vida que vai te fortalecendo, né? Exatamente, eu até digo para os meus alunos e quem eu falo, né? Talvez eu não tenha crescido porque eu carreguei peso na época de crescimento. Porque uma caixa de tomate pesava 23 quilos, né? Eu digo, não tenho nem 1,5 m. Eu digo, vai ver que é isso, né? E que momento surgiu a ideia de criar o IEP? Essa escola, né, de pós-graduação foi assim. Eu fui tirar um visto americano em Brasília. Aí, por acaso, quando eu conheci a professora, ela estava dando aula num núcleo igual a esse lá de Brasília. Aí eu conheci o dono, né? Eu acho que quando você tem, assim, a questão de uma visão empreendedora, todo lugar você sempre está enxergando alguma oportunidade, né? Como se diz assim. Aí a pessoa foi muito atenciosa, que é o professor Igor Oliveira, de Brasília. E ele me disse como funcionava tudo em relação à implantação do núcleo desse. E um dia, numa conversa informal, eu soube que estava tendo, assim, 300 vagas de tal faculdade. Novas faculdades odonto, vários dentistas formando por ano. Não era igual antigamente, que era só 30 vagas por ano, né? Então, a gente já sabia a quantidade de aluno, era menos de 30 que se formava por ano. E aí, era outra realidade. Aí eu falei assim, por que não? Eu poderia dar curso para eles, né? Foi assim a ideia, do nada. Eu fui só tirar um visto americano lá em Brasília, foi a oportunidade de conhecer pessoas onde eu escutei. E quando eu cheguei, vingou. Então, aquele sonho, se você realmente planejar e executar, ele vira realidade. Só não pode deixar como sonho, entendeu? O sonho, muita gente sonha e não executa. Então, às vezes as pessoas têm um sonho, colocam em ação, e aí vira uma realidade. Foi isso que aconteceu. E quantos anos já tem o Instituto IEP aqui? Inacreditável. 16 anos. Olha aí, ó. E esse sonho deu super certo, graças a Deus. Graças a Deus. Está super real, né? E é realmente isso, né? Muitas vezes a gente fica paralisado, né? A gente tem os sonhos e tudo, mas coloca os medos à frente, né? Exatamente. Vai com medo mesmo. Com quantos anos de formada foi que a senhora teve essa oportunidade? A senhora tinha quanto tempo? Foi em 2006 que eu estava em obra, em 2007 a gente começou a primeira turma. Então já faz 16 anos. Em algum momento pensou em desistir da construção dele ou não? Já determinada desde o início a não pensar em desistir? Uma coisa que você define para sua vida, enquanto você não decidir que vai reparar, você tem que ir com fé e fazer de tudo para que aquilo dê certo. Então eu digo, não faça tentando para ver se dá certo. Faça até dar certo. Essa é a grande diferença. Vai ser minha inspiração. Já ia falar, a gente está sendo ótimo. Nossa, eu já era encantada, eu tô ficando mais encantada ainda. Uma aula aqui de tipo, acorda, rapaz, cara. Vai e faça, né? Muitas vezes eu digo assim, não, nós temos que dar o suor. Não, a gente às vezes tem que falar assim, tem que dar o sangue, mas isso tem que dar certo. E aí você faz aquilo. Todo dia você conserta tudo que dá para consertar, melhorar tudo que dá para melhorar. E você tem que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de você superar qualquer obstáculo. Com sabedoria. Por isso que o símbolo lá do IEP é uma coruja, que representa sabedoria. A minha sogra é apaixonada por coruja. Ela é professora, né? Aí, então, assim, se a senhora for na casa dela, só vai amar. Tem todo tipo de coruja. Sim. Tem umas corujas tão reais, são lindas. Por isso tem uma coruja aí. Eu acho que com sabedoria você também faz ótimas escolhas. Né? E qual foi, assim, a parte da criação do IEP que foi mais difícil, assim, de superar? Teve algum... O começo é sempre difícil, né? Porque você já começa dando 20 passos para trás, né? Que você tem investimento, novo, né? Você tem que ter um caixa, né? Para poder dizer assim, se não tiver nenhum aluno, eu tenho valor para pagar o aluguel e a secretária por um ano. Eu tenho aquele dinheiro, então eu acho que é o capital de giro. Você tem que ter aquela reserva. Se não acontecer do jeito que a gente imagina, porque você não abre a porta de um consultório, de uma escola e vai ter bombar de aluno amanhã, né? Não é assim.
Você gasta primeiro, você pede financiamento bancário, então você tem já uma dívida, então você gostaria muito que bombasse de aluno, mas não é assim, é gradual. E por um lado foi bom, porque se você vai gradual, dá tempo para você estar entrando numa área nova, que você tem que estudar muito e começar certo, fazendo tudo certo, estudando aquela área que você estudou, a odontologia. Você não estudou a resolução do MEC, resolução do CFO. Então, quando eu entrei de cabeça. Então, eu sei na ponta da língua a resolução de tudo. Estudou mesmo, né? Ficou por dentro de tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que o conhecimento é poder. Estudo que te leva ao sucesso. É porque, às vezes, nós acadêmicos, né? A gente gasta muito, né? Não, principalmente o curso de odontologia são listas... 7 mil, 4 mil, é um curso muito caro, né? Ainda mais se for pago a mensalidade. E às vezes a gente tem aquela sede de terminar a graduação e já sair, já arrecadando, recolhendo todo o dinheiro que foi investido lá atrás, que é para ontem, né? E não é assim, né? É um processo, né? É um processo. Nada é da noite pro dia, né? Acredito que tudo é por uma etapa. E aí tem que dar o início, como a senhora mesmo falou, é um processo. O começo é sempre difícil, né? Dizem que a maioria das empresas que abrem, né, não dura 2 anos, nem 3, nem 5, né? Então, quem superou a fase de 5 anos é porque já chegou numa certa estabilidade e vai sobreviver. Graças a Deus a gente já está nos 16 anos, mas é muito suor no dia a dia. Não é moleza não, como eu digo. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu, porque eu estou lá sábado, domingo, feriado, né? Porque curso não tem feriado, é sempre direto. Verdade. E no seu vocabulário não tem a palavra desistir. Já teve algum momento? Não existe isso. Não, né? Não tem por que desistir. Né? Que inspiração, né, gente? Que inspiração. E qual foi o primeiro curso? Logo quando a senhora fundou o IEP, qual foi o primeiro curso que... Ortodontia e odontologia legal. Foram os dois, né? E qual é o mais recente? A gente dá curso de todas as áreas. Mas o mais novo, tem um assim, leque, tem né, de novo agora. Na área nova que eu digo que é uma nova especialidade é a harmonização, né? Que a gente já fez uma turma de especialização, né? Professor João Macedo. E agora a gente vai lançar uma capacitação agora em maio, né? Com a professora Miri, que é maravilhosa. Então a gente está em todas as áreas. Inclusive a gente oferece o atendimento para todas as áreas para os pacientes lá no curso, né? Então a gente também atende para ajudar as pessoas que possam fazer com valor simbólico lá na instituição, né? Ah, sim. E lá é só dentista formado, então é um tratamento de qualidade. Com responsabilidade e tudo, né? Isso. E que momento a senhora ainda atende? Como é a cirurgiã dentista? Ou tá só na fase mesmo de gestora? De atender mesmo, fazendo procedimento, eu não tenho mais tempo, né? Mas eu faço a avaliação de todos os pacientes novos para triar, selecionar e direcionar para as áreas devidas, né? Esse lá aqui no é canal, instituto, então vai né? mandado para o curso de renda, isso. Ah, entendi. Né? E como a senhora avalia o seu sucesso? Que nota a senhora se daria? Eu nem sei se é sucesso. Na realidade, você, como dentista, tem um sucesso no consultório. E talvez, assim, diria, eu tenho um sucesso porque eu já tenho mais de 5 anos, então, tipo, tô sobrevivendo já, né, no mercado. Se 16 anos, né? Então, graças a Deus, eu acho que essa dedicação vai levar todo mundo. Vocês, qualquer pessoa que se dedicar com essa força que vem de dentro, e nada vai te tirar desse caminho. E nada vai te derrubar, então tu tem que ter um psicológico super forte, né? Então o psicológico, ele tem que ser de frequência alta. Você tem que vibrar em frequência alta. Com certeza. Porque empreendedor tem que ter isso. Doutora, a senhora não deu sua nota, eu vou lhe dar. Fazer igual meu filho e meu caçula. A senhora vale 1 milhão. Ai, meu Deus. Sua nota é 1 milhão, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa... Sério, dá muita inspiração pra gente, cirurgião dentista, é muito ensinamento, assim, que a senhora tá passando. E aqui a gente tá aprendendo bastante. Olha, quando eu me formei, eu era igual, eu não tinha conhecimento assim. Então, o que acontece? Eu via, por exemplo, em primeiro lugar, por que eu conheço um pouco de gestão? O contador uma vez fez uma coisa errada e acabou que eu dancei. Então, eu fui estudar contabilidade.
Porque aí, Pra se já o não contador correr o errasse, risco, né? eu já saberia, já ia devolver. É. Ah, eu dancei lá numa obra, então eu fui estudar uma boa parte de obra. Então tudo que você tem de deficiência, vai lá e estuda. Não precisa fazer, mas tem que entender. E quando você entende, você vai saber quando você vai contratar um profissional, vai saber se a pessoa é boa ou não. É Porque verdade. nesse mercado tem muita gente que se apresenta como um prestador de serviço numa área X, mas quando vai ver, ele não é tão bom, né? Eu sempre escuto que aonde tem problemas também há oportunidades. Sim. Então, sempre quando tem algum problema ali, a gente sempre vai buscar não cair mais no mesmo erro. Então, é uma forma de a gente estudar, se aprofundar. É como você falou, teve um erro ali, não quis mais que aquilo acontecesse. Vou estudar para justamente não cair de novo, né? Conhecimento é poder. É o que eu aconselho para os dentistas, porque às vezes o que eu vejo, não só o recém-formado, qualquer dentista, a maioria das vezes, ele está sempre com a agenda lotada de paciente. Então eu pergunto, qual é a hora que você faz gestão do seu consultório? Você está delegando a gestão para a sua secretária? E qual é a formação dela? É nível médio? Então você não pode cobrar muito. Se você não tirar um tempo para gerir, não há milagres. É verdade. Mas eu diria, o principal problema que eu vejo é assim: as contas de casa com o consultório se misturam. Então, se eu perguntar qual é o seu lucro no consultório, você não tem uma resposta, porque você não sabe. Se hoje entrou no consultório, você já pegou a conta de casa e já foi pagar com esse dinheiro, mas o dinheiro do consultório não é seu, porque a pessoa jurídica e a pessoa física são pessoas diferentes perante o fisco. Isso é importante, porque normalmente o brasileiro, ele faz isso, né? E o cirurgião dentista, ele meio que se perde, porque, como você mesmo falou, a gente tem uma deficiência nessa área de gestão. Porque a gente sai formado, mas não tem noção, porque ali o atendimento é dentro da faculdade, ou você vai estagiar, mas você não tem noção quando é seu, né? Ah, o dinheiro que entra, como o dinheiro que vai sair, eu vou investir aqui, eu vou tirar da onde? Então, eu acho que tem essa deficiência em todo profissional, assim, recém-formado. Acho que ainda falta, assim, a graduação focar um pouco na gestão. Mas não podemos terceirizar a culpa para ninguém, né? Se a graduação não é bom, você já é formada. Então é igual já a gente. Busca, né? Ah, a gente virou adulto, vai terceirizar a culpa porque você é assim por causa dos pais? Não, você não tem que terceirizar nada. Você tem que ter a maturidade de buscar buscar qualquer deficiência que você tem. Então é pelo estudo, né? Que conhecimento é poder. Então a primeira sugestão, para de misturar as contas, né? Dividir, focar, né? E outra, separa pelo menos um turno por semana para gerir o seu negócio. Ou então não monte o seu consultório. Vá estudar para concurso. Aulas aqui. Doutora, e planos para o futuro? Tem planos? Planos para o futuro? Talvez a gente possa entrar em outras áreas, porque eu tenho uma formação na área de direito também, né? Nós vimos e não sei como foi o milagre de Deus, eu passei na OAB de primeira. Olha, não é milagre, não, é esforço, dedicação. Tem uma frase que fala que Deus acredita na gente. Será que nós acreditamos em nós mesmos? Né? Acho que Deus já acredita. Mas vou me falar que foi sorte, sabe por quê? A prova de direito, né, da OAB, tem 2 fases. Na primeira fase é de marcar, eu só fui fazer como é que era a prova. Aí acabou que eu fiz a pontuação para entrar, entendeu? Então eu só me preparei para a segunda fase, porque você tem que escrever aquela peça na mão, né? Então Aí tem que fazer calo no dedo. Aí eu fui fazer a segunda fase, mas tipo, eu não esperava, não era nem para estar passando aquela hora muito difícil da minha vida. Final de graduação, eu ter passado na primeira fase e sem estudar uma linha, né? Que eu fui lá só para ver, vamos ver como é essa fazer prova. Um teste, né? Um teste me colocou na segunda fase. Olha, aí era pra ser. Aí, então é agora, eu sou, né, obediente a Deus, então Ele quer me dar essa oportunidade para passar logo, né? Foi assim que aconteceu na minha vida, eu digo para você. Eu me considero uma pessoa extremamente abençoada. Assim. Acho que eu fui uma pessoa muito maravilhosa na outra encarnação, porque nesta eu estou para colher. Doutora, teve algum momento assim, como foi na época da pandemia, para
como a senhora lidou com tudo isso, né? Porque tendo que fechar as portas, né? Curso em andamento, como foi? Gestora tem que pensar rápido, tem que se adequar rapidamente à nova realidade. Então, todo empreendedor tem que estar ligado. Tem que estar ligado no jogo, 220 volts. Tem que estar ligado o que vai acontecer, o que está para acontecer, o que você vai fazer, vai mudar. Se o mundo mudou, você não pode continuar fazendo igual, né? Então, se a pandemia não parou Manaus, parou o mundo. Então, rapidamente, nós fizemos aulas online e não perdemos nem alunos. Nós tivemos, nossa equipe de professores tiveram capacidade de manter todos os alunos, né? E na volta, com certeza, o que a gente promete, a gente cumpre. Se teve aula online, a gente está devendo aulas práticas, então a gente vai compensar. Então, é sempre fazer um acordo e cumprir o acordo, que vai dar tudo certo. Então, é isso que nos sustentou, né, na pandemia. E quando voltamos da pandemia, a gente foi lá e cumprimos a nossa palavra de dar mais prática, cumprir o que a gente estava escrito. Ajoelhou, tem que rezar, tem que cumprir a sua palavra. O acordo para o japonês verbal é mais valioso do que o acordo escrito de muitos lugares, entende? A palavra tem a força da palavra. É isso mesmo. E o que então a senhora diz assim que pode faltar para um gestor? O que a senhora diria que não pode faltar para um gestor? É essa habilidade de lidar com as situações ou tem alguma coisa a mais? O gestor, primeiro, ele tem que buscar conhecimento contínuo e nunca pode parar. Tem um monte de livro maravilhoso. E tem hoje, quem tem preguiça de ler, tem um monte de podcast, audiobook maravilhosos, que é um ensinamento de vida. E eu tô sempre ouvindo coisas que, tipo, Se atualizando. nem ligo a Globo, não assisto TV. Eu estou sempre atrás de conhecimento que me agrega valor. Eu penso assim, isso vai me agregar valor? Entendeu? Então é a mesma coisa, eu não sou muito consumista, isso vai me fazer falta se eu não comprar hoje, agora, isso. Vai afetar em que grau? Então tem que parar de consumismo, né? Que às vezes a pessoa tá, se você ganha 5, gasta 10. Se você ganha 10, gasta 20. Aí nunca vai estar bem, né? Vai estar sempre ferrado. Sempre vai estar faltando, né? Eu acho Gasta que é mais isso, do que uma tem, questão né? de gestão financeira da sua vida pessoal, afeta na sua vida do Profissional. consultório, né? Realmente. Verdade. Tem que ter equilíbrio. E agora eu quero que a senhora compartilhe o momento do sindicato, né? Que a senhora fez parte. Nem acredito que um dia eu fiz isso. Naquela época, né, o sindicato era uma sacola com algumas cópias de estatuto. E aí, não sei que carga dada, eu estava lá. Então, como eu disse, eu não vou pular de um barco andando. E se eu estou lá, vou fazer o meu melhor. E eu não era nem da área de direito nem nada, o sindicato não tinha advogado. E eu fui estudar a lei. A lei do Estatuto do Servidor Público, a lei e tudo que você imagina relacionado a serviço público. E eu nem era funcionário público. Então, no final, quando eu estou lá com o negócio andando, né, fervendo, eu acho que eu me entrego para aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Mas até o dia que eu disser, pronto, virei a página e vamos para a próxima fase. Então a gente fecha um ciclo e vai abrindo o próximo ciclo. Então, com certeza, se você for ver e falar com quase todos os dentistas da ciência, eles sabem que o salário melhorou muito depois desse movimento sindical. Porque o salário deles eu tinha até uma frase na época, era R$300 o vencimento básico do dentista da ciência. E naquela época eu era dentista do meu consultório particular. E o salário mínimo era 380, então não podia ser menos do que um salário mínimo. Aí eu falei assim, o dentista da ciência tem um vencimento menor do que o salário mínimo nacional. Era essa a fala. E a gente conseguiu aumentar, implantar a lei do cargo e salário, entendeu? Então, eles têm titulação, vale pontuação, tempo de serviço, tudo. Então, o que acontecia sem o plano de cargo e carreira? O dentista que era nomeado hoje ganhava igual aquele dentista que tinha 28 anos. Então, eu não achava nada justo. Nada é justo mesmo, Né? Então, depois da lei, não. Agora não. Cada um o tempo de serviço, tudo é integralizado. Agora, Isso. né? Mas a senhora entrou como convidada? Como foi assim? Não, era membro da diretoria e, na maioria das vezes, eu que comandei tudo, como presidente do sindicato em exercício.
Então era eu que ia pra rua, já que se é Vai pra a fazer, causa, né? faça bem feito. Chegou assim. a causa mesmo e pronto, vestiu a camisa, né? Quase eu E me lutou. separo, né? Porque minhas crianças eram pequenas. Ai, meu Deus. Eu Oh, estava meu Deus. numa causa que era em prol do coletivo, mas eu não era nem funcionária pública, entendeu? Entendo. Foi um Mas uma desafio, história, né? Eles dizem foi um divisor de águas. É de 2008 antes e 2008 para frente. Então, é completamente diferente a realidade. Mas aí que tá, né? O que a gente fala da nossa classe, que é um pouco desunida, né? Então a senhora veio mesmo não sendo beneficiada com isso, né? A senhora veio mesmo assim lutando pelos direitos, né? Então acho que é o que falta, assim, para as pessoas, é pensar a classe em si, toda, né? Ah, não vai me fazer mais, vai para Fabi, né? Doutor Gregório, vai ajudar alguém. Né? É esse que tá faltando, acho que uma união. Bora lá, gente, vamos se unir. Graças a Deus teve 5 minutos de loucura da Japa Loura lá atrás, né? Que assumiu essa bronca. Mas aquela hora eu estava. Então, se eu estava no sindicato, eu ia fazer o papel que um sindicato tem o dever de fazer. Então, se eu estou no sindicato, eu vou fazer um sindicato valer o seu nome. Né? A representatividade perante o serviço público é só pelo sindicato naquela época, né? Então o sindicato tinha que existir e defender os direitos, senão ele não tinha defesa. Então eu fiz o meu dever, o melhor, eu entreguei o meu melhor e a gente colheu bons frutos. Até a hora que eu decidi partir para outro ciclo, foi isso. Foi nesse momento que então surgiu aquele desejo de fazer direito? Ou foi depois? Pouco foi isso mesmo, porque a gente estudou tudo que é lei, né? E quando eu fiz direito, aí o professor falava: Margarete, qual é o número da lei da greve geral? Ai, professor! Já me marcou como aquela japa da greve. Meu Deus do céu, eu já era conhecida desse jeito na minha faculdade de direito. Aí eu falei assim: mas como era mesmo o número da lei geral da greve? Ai, meu Deus, era assim. Então, meio que induziu, né? A querer a área de direito, né? Acaba que a área de direito, na realidade, é importante várias disciplinas de direito, acho que deveria ter em toda a escola. Direito constitucional, o seu direito do consumidor, a gente nem briga porque nem sabe o que é direito. Direito do trabalho, o dentista não sabe quais são os direitos dele. Realmente, é verdade. Entendeu? Então, quando a gente não sabe, a gente acaba sofrendo. A gente nem grita porque nem sabe o que é direito, né? Então, se você sabe que é direito seu, vamos supor, trabalhar 3 a 4 horas por dia e receber 3 salários mínimos, e se você receber menos, você já vai gritar, né? Então, sabe que a lei que vaza o salário mínimo do dentista tem uma lei federal, né? Então, se o dentista não sabe, ele vai ser explorado, ele não sabe quais são os direitos trabalhistas dele, então o dentista tem que arrumar um tempo para estudar algo também que não seja só da área técnica. Às vezes ele é um excelente profissional na área técnica, mas acaba sofrendo por não saber as outras áreas. Inclusive, todo ano vai aparecendo novas áreas que a gente não tem habilidade. Hoje, por exemplo, né, a mídia social, a marketing digital tem que fazer parte, né? O funil digital tem que existir na vida do dentista. Quem não é visto não é lembrado, não é isso? Já tem paciente chegando no consultório, já trazendo, olha, eu vi aqui no Instagram tal, isso aqui, aí já vem tirando pelo celular. Eles já chegam mesmo, às vezes assim, com artigo, que eu já tive um caso que o pai chegou com artigo já, olha, minha filha tem isso, já com artigo aberto assim pra mim. Então eles buscam conhecimento, né? Não são mais leigos, assim, eles querem o diferencial também. Exatamente. A senhora tem algum conselho para dar para o povo que está assistindo? Conselho para acadêmico, um conselho de vida? Olha, o meu sonho é dar um curso chamado assim, Eu Me Formei Agora. Porque quando o dentista se forma, ele não conhece quais os leques de serviço que ele poderia atuar, né? Então, eu sempre, quando eu converso com os recém-formados que aparecem por lá, eu me engato numa conversa de mais de 1 hora, que eu digo assim, olha, quando você forma, e sempre, eu acho que o primeiro lugar é que você tem que se autoconhecer. Porque se você se formou, eu não posso dizer, olha, vai fazer mestrado para dar aula. Se você odeia dar aula, então você tem que se conhecer para saber o que você quer e o que você não quer.
Então eu não posso dizer, estuda para concurso, estuda para concurso. Mas se o sonho dele é montar uma clínica classe VIP, lá, sabe, classe A, sei lá, no Veralves. Como que eu não posso? Então eu não posso analisar a vida dele sob a minha ótica. Cada um tem que se autoconhecer, porque esse é o princípio de tudo. Por mais sonho brilhante que alguém fale para você, e você não se sentir feliz, porque isso não era o que você se realiza. Então eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante para o recém-formado também. Então eu diria para ele, você pode fazer um mestrado se você gosta de dar aula. Você pode fazer doutorado se você gostaria de ser um pesquisador. Você pode estudar, até passar no concurso dos seus sonhos se você quer ter uma estabilidade de emprego e ter um concurso público para você ter aquele certo. Agora, se o seu sonho é montar uma clínica maravilhosa que vai atender a classe A, você tem que saber escolher o local. Você tem que ter a postura também, né? Tem que estudar, fazer um projeto de viabilidade financeira, né? Até porque o perfil do dentista, ele fala, sabe o quê? Tem gente que ama trabalhar para a classe D e entendeu? Então ele nem se acha trabalhando para a classe A. Então é a pessoa que vai definir o que eu desejo, entendeu? O que eu desejo. Eu não sei o que você deseja. Então eu vou te dar o leque. Tudo isso. Por exemplo, se um dentista é formado, ele pode até estudar para ser auditor fiscal da Receita Federal. Porque para esse cargo basta ter uma graduação. Mas é fácil ser auditor? Claro que não. E tem que ser concurseiro. Tem que estudar 1 ano, 2 anos, até 10. Até passar. Esse é que é o lema, entendeu? Até passar, não é se passar. Não existe o se, o nunca, o não, né? Quando você tem a certeza do que você quer, é você lutar até conquistar. Conseguir, né? Realmente. Entendeu? Então vamos montar, doutora, esse curso. Monte esse curso que eu vou estar lá. Eu vou estar lá também. Mas sabe que muita gente está assistindo também. Uma coisa que eu fico triste, né? Porque às vezes eu falo com um dentista que tem 1 ano de formado, com 2, com 5, com 10, com 20. Mas se eu falar de imposto, regime tributário, tipo de empresa, se vale a pena abrir empresa ou não, falar de várias coisas que as pessoas boiam. Ou seja, será que eu era diferente? Porque eu já me agoniava para saber o que eu não sei. E eu vejo, às vezes, muito dentista focado só na odontologia. Aí você tem várias deficiências e não sana nem com 10 anos, nem com 20, nem com 30, né? Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que se tocar e a ficha tem que cair, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção, né? De onde é que está a sua deficiência. Então, um consultório, por exemplo, você não pode querer atender de manhã, tarde à noite, de domingo a domingo, e não reservar um horário para gestão. Tem que reconhecer onde estão as falhas, né? Para poder... Mas eu vou montar esse curso, porque eu vejo recém-formado e está aberto para todos. Então, tenho certeza que eu estarei lá. Na medida do que eu posso, né? Que eu não sou contadora, não sou economista, não sou nada. Mas já tem experiência. Muita. Então... E fora que aqui conversando 1 hora, já estou assando assim tanta coisa, imagine um curso. Vai ser gratificante. Uma vantagem assim, que a minha clínica antigamente era lucro presumido. Então eu tenho uma experiência de gerir um sindicato, que é estatutário, de gerir uma empresa clínica de lucro presumido, e hoje eu estou numa empresa simples nacional, de regime tributário diferente. Já fui livro caixa, quer dizer, não tinha CNPJ e fiz lançamento de livro caixa, carnê-leão, que todo dentista tem que saber. Olha aí. Que o carnê-leão tem que ser... Gente, eu nem sabia que existia carnê-leão. Ai, meu Deus. Eu tô aqui, eu tô só assim, eu tenho que pesquisar mais, eu preciso estudar mais. Né? Então, é isso que eu acho, que a pessoa tem que estudar. Estudar. Buscar conhecimentos, né? E eu fiquei sabendo também que a senhora passou pelo CRO. Fui conselheira do CRO, até uma vez eu fui candidata ao CRO também em 2012. E antes de 2012 eu estava na gestão do CRO, dei minha contribuição.
Então, a em senhora prol tem da classe. experiência aí para contar, para compartilhar mesmo. Já participei de entidade filantrópica, então, de tudo um pouco. Muito conhecimento mesmo. De vivência gente. prática. Então, quando eu fiz direito, foi mais fácil, porque eu já vivi, né? Já estudei a lei geral da greve, já estudei. Tipo, hoje que eu tenho empresa, já contratei, já demiti. Então, toda a parte trabalhista também, eu já sabia. Então, o meu TCC de direito foi da área trabalhista e foi, tipo, o meu dia a dia. A gente precisa da senhora de volta, então. Precisa. Olha o pessoal Zé, vai ficar atrás de a mim. doutora. Ai, doutora, a senhora é maravilhosa, olha. Tô adorando essa conversa. A senhora se arrepende de alguma coisa que não fez? Ou algo que aconteceu? Eu acho que sim, sabe uma coisa que, não digo arrepender, eu acho que se eu pudesse eu teria trabalhado menos e tido mais tempo para os meus filhos. Acho que Mudaria toda nesse mãe. sentido, né? Acho que toda mãe tem esse peso, né? Porque você fica assim, meu Deus, deveria ter... Que hoje tem a mãe e o pai saem para trabalhar, né? Não é igual antigamente que a mãe poderia ficar, Vivia né? pros filhos, né, praticamente, né? Agora não. Mas quando a minha filha nasceu, eu morava em Londrina. Então eu peguei a sala, isolei e fiz meu consultório em casa mesmo. Porque a minha filha escutava assim, a broca de alta rotação já parou de fazer barulho. Então ela já sabia, ela batia lá, que ela já sabia que eu tinha terminado de atender, né? Então foi uma fase de, a minha filha pequenininha, eu tive esse tempo. Eu era mãe e eu era dentista, mas em casa. Então eu não saía, não ficava ausente, Teve um tempo, né, de estar ali. Doutora, foi aberta uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Aí eu vou lhe fazer as perguntinhas que o pessoal colocou, tá? Ok. Primeira perguntinha da doutora Mili. Doutora Mili. Que ela tá lhe perguntando assim, qual foi sua virada de chave para largar a clínica odontológica e virar gestora? Qual foi a virada de chave? Eu diria aqui o seguinte, se todo mundo que me adorava como dentista me indicasse paciente, eu sou só uma. Então eu ia chegar no meu limite. Eu queria ter mais amplitude, entendeu? Então se eu monto uma empresa, eu coloco pessoas para me ajudar, monto o time e eu consigo até viajar e a coisa continua funcionando. Se eu adoecer, ainda continua funcionando. Então era uma das coisas principais, porque eu era dentista. Se eu paro, para de receber, para de trabalhar. Então e outra, e eu sou só uma. Atender 1 milhão de pacientes indicados, não posso. Agora cursos, eu posso abrir vários cursos. E eu posso ensinar com um professor top e levar conhecimento para várias pessoas. Então eu consigo ajudar muito triplicadamente, entende? Se encontrou ali e é isso, né, doutora? Mais fácil não é, né? Imagino. A gestão é sempre o dia a dia que a gente tem que estar superando todos os obstáculos. Então tem que ter muita resiliência. A outra pergunta é da Camila Naveca. Ela diz assim, oi doutora, qual a maior dica que você poderia dar para uma dentista recém-formada? Recém-formada depende do ano. Se for agora com 2 anos de pandemia, eu acho que tem que trabalhar um pouquinho lá nas clínicas populares para pegar a mão, talvez, né? Porque a graduação de quem passou 2 anos de pandemia, nos últimos anos, que é a fase mais importante de uma graduação, eu fico preocupada. Porque eu tenho falado com alunos que têm deficiência até para fazer uma anestesia, então ele tem que ter essa segurança, que hoje não tem mais professor. Ele e ele, né? E a grande questão, o dentista e o médico, ele receita e assina, carimba, ele tem o poder de fazer isso, ok? Beleza. Mas ele também já é responsável pelos seus atos e vai responder caso aconteça qualquer coisa na questão no âmbito civil e criminal. Então tem que ter muita responsabilidade. Então tem que estudar mesmo, verificar a área de deficiência e fazer curso de pós também, que aí o curso vai fazer com que ele pegue a mão daquela área que ele saiu com insegurança. Porque essa pandemia afetou todo mundo, não é só o dentista, um médico que está se formando. Tipo, todo mundo está saindo um pouquinho mais deficiente do que quem não pegou uma pandemia que foi 2 anos seguidos. Imagina o módulo
7, 8, 9, 10. Os mais importantes de uma graduação, Onde você tem bastante ser prática. online não me cabe na cabeça. Por isso que não existe como ser uma faculdade de graduação online, como eu já ouvi falar que querem implantar. Não existe isso. Até porque a odontologia ela não é só teórica, né? Ela é prática, ela é mão, né? Aí é Mão bem- na massa. Eu acho que isso só vai tirar da prática de clínica estar presente atendendo pessoalmente o paciente na era do metaverso, né? Que o metaverso você vai ser transportada. Então, a gente pensa que tá longe, mas fique ligado que tá bem aí. Toda mais essa parte da distância, né? Vai ser total, deve ter algum momento que Tem propostas para ser totalmente online, Sério? Meu entendeu? Deus. É Tem uma- preocupante. Não Tem tem abaixo como. assinado aí contra, né? Porque não tem como, é mão na massa Não, hoje. Com certeza. A outra pergunta é: teve críticas durante esse processo e como você lidou com isso? De que processo? Processo, acho que do instituto, eu acredito. Sei lá, a gente trabalha tanto que nem as Nem críticas, dá nem ouvidos fico pra sabendo das críticas. A gente é tão focado no dentro que a gente nem fica sabendo se alguém criticou, né? É como eu falei já algumas vezes, a gente vai, não sei quem estava criticando o IEP, a Margarete. Mas como é o nome da pessoa? Fulano. Nunca nem ouvi, Não sei né? nem quem é. Sabia Do nem que existia. Então, eu diria, ele nem tem propriedade para falar de mim. E outra, a opinião dele não me define. Então você tem que ter segurança Com e certeza. focar no dentro. Você tem que focar nas suas coisas e todo dia melhorar o que você pode melhorar e não se preocupar com a grama do vizinho. A outra perguntinha, doutor, é um conselho que daria para o mundo. O mundo, eu acho que algo muito grande tem que acontecer, principalmente no Brasil, que às vezes a gente acha que o certo é o errado. Os valores se inverteram. Se você é sempre pontual, você é estranha. Se você não faz o que todo mundo está fazendo, você é esquisita. Então eu diria, o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo que é errado. Com certeza. E a última perguntinha é: a paixão pela odontologia veio desde quando? Desde quando eu vi a minha irmã Atendendo, trabalhando né? de manhã, Botando tarde a à mão na noite, massa. naquela época que a inflação era altíssima. Eu trabalhei na época que era antes do plano Collor. A inflação era assim, todo dia você mudava o valor das coisas, né? Então, quando vinha um paciente, a gente falava assim, quantos cruzeiros na época você tem? Aí, tanto. Então, só dá para fazer uma restauração. Porque amanhã já era outro preço. Essa é a realidade que eu vivi, era muitos zeros, entendeu? Aí depois passou para plano real, né? Teve aquela transição e depois virou real, né? Tem cruzeiros novos, real, né? Teve uma transição de moeda aí. Tem um pequeno período aí que eu morei no Japão nessa época. A senhora foi pro Japão, né? Morei no Já. Japão. Mais jovem ainda, já formada, ou não? Formada em odonto. Eu falei, mãe, vamos morar no Japão. Partiu. E eu fui. É doida mesmo. Eu acho que eu sou aquela doida do sindicato. Quando ela resolve, não tem ninguém que Pronto, tire ela. ninguém entendeu? segura, né? Então eu falei assim, eu tô aqui no sindicato, eu vou fazer o meu melhor. Se eu tô no conselho, eu vou fazer o meu melhor. Se eu vou fazer direito, eu vou passar de primeira na OAB. E foi o que aconteceu. Se vai vingar o IEP, vai vingar, senão eu não me chamo Margarete. É tipo isso. Tá aí, 16 anos, vingou. É aquela determinação, nada Tá te tira desse certo. foco. E a senhora passou quanto tempo lá? 3 anos e pouco. Sério, doutora? Ficou todo esse tempo. Aí quando voltou, Quando eu voltei, aí eu fiquei assim, será que eu ainda sei, né? Eu fui fazendo o curso de todas as áreas. E um dia eu falei assim, pra que eu tô fazendo todas as áreas, né? E até odontologia para bebê. Quando eu fiz lá em Londrina, eu já morava lá, né? Na Universidade Estadual de Londrina. E tinha odontologia para bebê. Quando eu voltei em 2000, eu fui selecionada para poder implantar odontologia para bebê no estado, na Suzano. Eu implantei um projeto de odontologia para bebê. Então, era a única da região norte naquele ano que tinha o curso de odontologia para Que bebê. bênção. E como pioneira, nós também fomos pelo Instituto, né? A gente montou o primeiro curso de especialização em bucomaxilofacial na região norte.
Então, eu fui pioneira na odontologia para bebê. Meu marido fez parte dessa turma aí do buco. Também é um querido. Aí foi muito sucesso, porque o estágio era no João Lúcio, né? O maior pronto-socorro da região. Então, foi ótimo. Deu muito certo. Muita coisa, né? Fé, foco, determinação e resiliência te leva para onde você quiser. Basta saber para onde você quer ir. Por isso que se você se autoconhece e sabe o que quer, você vai chegar lá. Agora, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Com certeza. Muito conhecimento. Adorando cada vez mais essa entrevista. Com certeza, está sendo uma experiência ótima. A senhora compartilhando aí. Então, das suas experiências estão inspirando a gente. Então seria esse o conselho para o profissional, né? Que está iniciando. Se dedicar para estudar algo fora da odontologia também. E aí nos conte, tem novidade no IEP? Sempre, tem sempre novidade. Agora nós vamos trazer pela primeira vez, né, o curso de desoclusão de casos complexos. Aqueles pacientes que têm, tipo assim, uma mordida de dimensão vertical perdida, já perdeu vários dentes, tem um dente superior, mas não tem inferior, né? Então está totalmente um caso complexo. Aí o professor o Marco Labosier, professor, que é autor de vários artigos de microparafuso ortodôntico. Ele vai dar 2 dias de curso aqui em Manaus pela primeira vez. Aquele curso que ele dá lá em Brasília, ele vai dar em Manaus. Daqui, né? 19 e 20 de maio, eu sugiro que uma das coisas mais importantes para um dentista é oclusão e saber que a desoclusão é o segredo para preservar. Vai durar mais todo e qualquer serviço na área de odontologia. A faceta, por que cai? Você não vai ter essas quedas. Uma prótese sobre implante, um dente rígido quebra. Se você não entende de oclusão e tiver problema, então acho que essa é a base para a gente ser dentista. Verdade. Olha, os interessados, né, doutora, pode procurar lá o instituto, isso é importante. Acredito muito. Que todo profissional mesmo da área da odontologia tem que, ainda mais na nossa região, que a gente pega muito caso de reabilitação oral e muitas vezes há essa falha na questão de não ter entendimento na oclusão, porque às vezes passa despercebido na graduação também de muitos aí, né? É isso, é porque às vezes a gente estuda bastante oclusão. Por exemplo, eu na minha vida vi vários cursos de oclusão, mas este curso é muito replicável, entendeu? Então não pode ser aquele curso de oclusão teórico, que na verdade quando você vai fazer na prática é muito complicado. Não, replicável. Então eu aconselho muito que qualquer pessoa de todas as fases, não é aquele só recém-formado não. Tem muita gente que não sabe por que está acontecendo aqueles problemas. Tem muitos profissionais aí que precisam, né, ter esse conhecimento a mais. Aliás, como a senhora falou, conhecimento nunca é demais. E tem que tem uma falha também ali naquele ponto, busca conhecimento, né? E eu acredito que a gente sempre cita aqui, no primeiro episódio a gente citou que a medicina ela vai avançando e nós temos que ir avançando com ela, né? Não adianta, a odontologia assim, vai avançando e você ficar ali, você se perde no meio do caminho e tem que buscar conhecimento. Nunca pode parar de estudar, que é um exemplo, a gente tem 16 anos. Todos os nossos alunos de endodontia, escolhendo somária, já estão obsoletos. Porque hoje existem tantos equipamentos que automatizadamente, né, você já tem os equipamentos que faz instrumentação, que mede o comprimento do dente, que faz um monte de coisa. Então, eu sou da época de calo no dedo, né, que demorava para fazer um molar não sei quantos meses, isso não é mais realidade, você faz um molar. Hoje em dia é tão mais fácil, né? Tá entendendo? É só uma sessão já foi. Então, eu acho até que a gente deveria, os dentistas, mesmo tendo título de especialista, buscar cursos para se atualizar na mesma área da especialidade. O título de especialidade, só ele não te sustenta mais, porque a gente muda, tem nova tecnologia, né? Muita tecnologia, microscópio odontológico. Eu só sei que assim, a nossa endodontia é um exemplo, eu estou citando somária, quando dá bomba vem encaminhamento para a gente resolver lá na nossa escola, né? No nosso instituto, que a professora Esperança é de São Paulo, né? E a equipe toda gabaritada. Então eu tenho muito orgulho, graças a Deus eu digo para você e repito, eu me considero uma pessoa extremamente abençoada, porque nossa equipe de professores só top. Muito bons. Impecáveis, né? Muito dedicados, muito estudiosos, entendeu? É fato.
Agradeço sempre a Deus por isso também. Então essa turma agora que está começando, já pode se inscrever para esse curso? Do curso? Todas as áreas. Nós Não, estamos no com curso de oclusão, já está quase cheia já. Então corram, Já. gente. Tem poucas vagas já, né? São poucas vagas, porque é a primeira vez, né, que ele vem para Manaus. No Instagram ele já é super conhecido, Clube D. Se você procurar, eu acho que a maioria dos dentistas já viu ele, porque ele aparece no nosso Instagram, mesmo que a gente não queira, ele aparece. É o Já tal do divulga. patrocinado, né? Que é uma outra área que o dentista tem que acordar. Que você paga para estar divulgando Com os seus certeza posts. o marketing tem que estar aí também, né? Que o conteúdo orgânico que agrega valor para o seu público. Então, tem que conhecer o seu público, né? Qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Então, se Com você conhece certeza, muito né? bem Tem o que seu estar alinhado, né, em relação a isso. Doutora, a gente vai fazer um bate-bola, assim, são palavras, né? Frases, e a senhora responde com uma palavra. Uma palavra, É. tá? Odontologia. Odontologia é muita dedicação. Um procedimento odontológico. Hoff, né? Hoff para deixar todo mundo Barbie. O IEP. O IEP é minha vida, né? Uma paixão. Uma paixão. Meus filhos. Lindos, maravilhosos. Também sou abençoada. Muito. Uma comida. A cultura japonesa, não tem pra ninguém. Concordo um pouco. Porque, né, sou amazonense, eu também gosto muito da culinária amazonense, os peixes. É que é light. Que é light, Saudável. não é verdade? Família. Família, nada tem valor se você não tem família, né? União certeza. familiar é tudo na vida. Uma viagem. Uma viagem. Eu fui uma viagem para a Europa maravilhosa, mas viagem é construir memórias. Você tem que viajar, né? Isso sua vida é repleta de histórias e uma delas é viagem. Maravilhoso. Um desejo. De viajar. De viajar mais. Um sonho. Um sonho é casar de novo, né? Que eu tô viúva. Tá certo, né? Defina felicidade. Felicidade é o equilíbrio. Eu digo sempre, roda da vida. Você terá sucesso e será feliz quando tiver equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Porque não adianta você ser muito bom somente na vida profissional e todo o resto estar ruim. Então você tem que ter equilíbrio. Essa é a palavra. Com certeza. Dinheiro. Dinheiro é necessário, né? Então eu digo assim, o que te leva à felicidade te leva ao sucesso, o sucesso leva à felicidade, né? Então o dinheiro é meio, né? Que você precisa para poder ter os seus sonhos realizados. Sucesso. Sucesso é o que eu falei, é o equilíbrio da roda da vida. Eu até sugiro, imprime a roda da vida que tem na internet, no Google, e veja lá os pontos. Vida social, vida profissional, alimentação, exercício físico, família, conjugal, relação com os amigos, vida social e doação. Tudo isso é roda da vida, tudo tem que ter uma pontuação mediana ou alta. Se um tiver muito baixo, não vira roda mais. Então a roda tem que girar. Que importante, né? Que lindo também. Acho que eu vou chegar em casa e vou imprimir a roda da vida. Pode imprimir, é maravilhoso. Vou mandar a foto pra você. Doutora, e Deus? Deus é tudo, né? Sem Ele, nem estaríamos aqui, né? Com certeza. Eu acho que a fé move montanhas. Ele é o nosso sustento, né? Doutora, nós agradecemos. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que as pessoas saíram aqui com grande aprendizado, porque eu saí daqui, estuda mais, vou buscar isso. E sinceramente, assim, eu quero a senhora outra vez aqui, porque eu acho que ainda tem muitos assuntos assim pra gente conversar, experiências. Para adquirir mais. Eu adorei. Vou esperar seu curso também. Por porque favor. eu acho que vai muita gente que está nos assistindo em casa
deve também estar com essa vontade de fazer esse curso, Com porque certeza. realmente a gente fica perdidos. Será um prazer colaborar, contribuir na medida do possível, né, do meu conhecimento. Eu darei o meu máximo, como sempre faço. Tenho o que eu certeza disso. faço. Tenho certeza. Prometo. E muito obrigada mesmo. A senhora é Ai, eu adorei. símbolo de inspiração. Nós adoramos mais ainda. Tenho certeza. Olha, eu tô assim, muito feliz mesmo, contente. Porque conhecendo um pouco da sua história e por todas as áreas que a senhora passou, tem experiências em várias áreas e isso contribui bastante, e né, ainda mais nessa área de gestão, que é onde eu vejo que tem uma deficiência em mim como profissional, eu acredito que em muitos também. Então foi muito importante, assim, conhecer um pouco mais de você também. Obrigada, eu que agradeço esse convite, eu adorei. Eu achei que uma hora era muito mais, a gente acabou falando, Não, né? se deixasse a gente É daí, pouco, doutora, é pouco. Para Deixa tanto a gente conhecimento, tanta experiência a senhora vem trazendo, né? Somando, eu acho que muita gente ficou com um gostinho de quero mais, quero, né? Porque pra gente é muito escasso. É uma coisa assim. E tendo a sua inspiração, a senhora tendo aquela vivência, a senhora passou, a senhora superou, a senhora venceu, entendeu? Então a senhora tem muito a agregar. E eu Obrigada. super lhe apoio, pode eu fazer. também. Posso fazer o esse curso que eu vou estar lá como sua aluna. Já vou marcar. Amamos, doutora. Tá, Isso muito aqui, obrigada. nós que agradecemos muito. Aqui a lembrancinha daí. Olha, tem até lembrancinha, é muito Tem, chique. Oh, meu Aqui a Deus, nossa mascote, que a olha. gente vai abrir uma Olha, caixinha que linda, para ajudarem olha. Ela a escolheu o nome dela, né? o gente? nome Oh. dela, para a senhora colocar lá na sua Batizar, estante. né? Ai, eu batizar. adorei, olha, obrigada. É a primeira vez que eu vejo um podcast na área da odontologia. Parabéns pela iniciativa, Obrigada. gente. É Obrigada. muito legal isso. O podcast é o boom da vez, né? E vocês estão ligados aí no jogo. Parabéns, hein? Já ganhamos um 10 Né, já ganhamos da um 10. doutora. Se eu puder contribuir, contem comigo, tá bom? Muito Ai, obrigada. doutora. Muito por obrigada isso. mesmo, tá? Por a senhora ter tirado um tempinho. Sei que tá um corre-corre na sua vida, né? Que não deve ser fácil realmente gerar lá um instituto, muitas coisas para resolver. Agradecemos de coração, Com gratidão, certeza. tá? Por a senhora. Todo o sucesso da vida Amém, pra vocês. obrigada. Eu tenho certeza que virou a chave do estudo. Amém, obrigada. Obrigada. Gente, a gente vem finalizando agora, tá? Mais um podcast, espero que tenham gostado e tenho certeza que esse será um início de outras conversas que nós vamos trazer, Outra né? oportunidade também com a doutora. Trazer ela já falando já do curso, né? Vamos lá participar, filmar, a gente traz um pouquinho para vocês também. Obrigada a todos. Comentem, compartilhem, se inscrevam, por favor. Botem lá nos comentários o que mais Sigam vocês nossas redes gostaram. sociais, né? Café com Odontologia. Se tem alguma dúvida, alguma questão que ficou, né, faltando. Pode perguntar. E também digo também, você que é profissional, quer também fazer parte do podcast, pode entrar em contato conosco também. Compartilhe, a gente está iniciando um projeto novo, mas é um projeto muito lindo, como uma forma de agregar mesmo na vida do profissional, até em público geral, que às vezes tem dúvidas. Então, compartilhe, deixe lá a sua curtida, comentem, divulguem mesmo. O feedback de vocês é muito importante pra gente, tá? Como vocês estão recebendo isso. Então, espero que tenham gostado, tá? Obrigada mais uma vez, doutora. Tá? Fique com uma Deus. Uma honra tê-la aqui. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e nos sigam. Obrigada.